Fala galera, beleza? Bruno aqui na área. Hoje compartilhar uma dica aqui relacionada à matemática, em especial regra de 3 composta. A regra de 3 é simples, todo mundo sabe mais ou menos ali fazer, é só multiplicar. A única dificuldade é na regra de 3 simples em relação a grandezas inversamente proporcionais, você tem que ficar ligado, você multiplica direto lá. Mas enfim, vamos falar aqui de regra de 3 compostas. Então vamos lá, tem uma questãozinha aqui que eu vou aplicar um método que eu aprendi na aula do professor Bruno Lima, lá do Estratégia. Então vou aplicar, é bem simples, deixa o exercício bem simples e bem fácil de resolver, beleza? Vamos lá. A banca aqui da questão é a IBFC, responsável pelo concurso dos Correios. Então vamos ler aqui. Para realizar um serviço foram necessárias 4 pessoas. Então vamos já separando os dados, né? Pessoas, 4. Essas 4 pessoas, elas trabalharam por 6 horas. Então, 6 horas. Durante um período de 5 dias. Beleza. Então, agora vamos para o problema em si. O total de dias necessário para que 3 pessoas, então ele quer saber em quanto tempo, provavelmente 3 pessoas, aqui trabalhando 8 horas, vai terminar esse serviço. Então aqui ele quer saber em quantos dias 3 pessoas trabalhando 8 horas vai terminar esse serviço. Então vamos lá, bem simples. Primeiro a gente tem que descobrir se as grandezas elas são proporcionais ou inversamente proporcionais. Beleza? Então vamos lá, vamos identificar isso. E o primeiro passo aqui, segundo a técnica do professor Bruno, a gente esquece os números. E vamos fazer uma perguntinha básica aqui, usando a grandeza onde está o x, que no caso aqui é dias. Então vamos lá. Se eu tiver mais pessoas para realizar esse serviço, eu vou precisar de mais dias ou menos dias? Então se eu tiver mais pessoas, provavelmente eu vou terminar em menos dias. Concordam? Então aqui, ó, elas são inversamente proporcionais. Então dias é inversamente proporcional à quantidade de pessoas. E agora a gente passa para a próxima grandeza. Vamos fazer a mesma pergunta. Se eu tiver trabalhando mais horas, eu vou precisar de mais ou menos dias? Teoricamente, se eu trabalhar mais horas em alguma coisa, em menos dias eu vou entregar aquele serviço. Normalmente funciona assim, beleza? Então aqui também é inversamente proporcional em relação a dias. Lembrando que você é só usar a lógica mesmo, lembrar ali do nosso dia a dia, que vai te ajudar a resolver isso também. Tudo que a gente vai fazer com mais pessoas, a gente leva menos tempo, se a gente fosse fazer sozinho. Beleza? Então é mais ou menos você usar esse raciocínio que vai facilitar aí para vocês. Então a gente descobriu que as duas grandezas, tanto pessoas e horas, em relação a dias, elas são inversamente proporcionais. Então agora é só a gente montar o cálculo aqui e tem um detalhezinho no cálculo que vai facilitar bastante para vocês. Beleza? Então vamos montar aqui. Então vamos lá. Então aqui a gente descobriu que as duas grandezas são inversamente proporcionais. Então vamos fazer essa alteração. A gente vai inverter 4 e 3. A gente vai inverter colocando 3 para cima e o 4 embaixo. E aqui também. Tá? O 6 bem embaixo e o 8 em cima. E em relação a dias, a gente mantém. E aqui tem um detalhe na forma como a gente vai resolver esse cálculo aqui. Chegando aqui nessa parte, a gente vai fazer o seguinte. Vai traçar uma cruz em direção ao X. Onde o X ele vai ficar no centro dessa cruz. Beleza? Então o X ele vai ficar aqui, ó, no centro dessa cruz. Vou até passar aqui para cima dos números. Então o X ele vai ficar no centro. Beleza. Então agora a gente vai montar para a gente poder fazer esse cálculo. Então a gente traz o X aqui, coloca o sinal de igual. Então a gente separou o X. E tudo que tiver em cima da cruz, tudo que tiver em cima, a gente vai colocar em cima aqui. Beleza? Tudo que tiver em cima da cruz, a gente coloca em cima e vai multiplicar. 4 vezes 6 vezes o 5. E tudo que tiver fora da cruz, ou seja, o 3 e o 8, a gente vai colocar embaixo. E multiplicar também. Então aqui, a gente, para facilitar a nossa vida, pode simplificar.
Então, para facilitar a nossa vida, a gente pode simplificar. Então, vamos simplificar aqui o 3 com o 6, que vai dar 1, aqui 2, e o 4 com o 8, aqui vai dar 1 e aqui 2. E agora é só multiplicar. 1 vezes 2 vezes 5 vai ser igual a 10. E 1 vezes 2 igual a 2. Então aqui x é igual a 5. E chegamos no nosso resultado. Então aqui a alternativa A é a correta. Lembrando que a maior dificuldade, na verdade, da regra de 3 composta é a identificação dessa grandeza. Então basta que você faça isso. Você se desligue em relação aos números que estão aparecendo e identifique só qual é o tipo da grandeza. É pessoas, é dias, é horas. E onde tiver o x, se for na grandeza dias, você vai perguntar, fazer essa pergunta. Se eu aumentar a quantidade de pessoas para fazer um serviço, eu vou precisar de mais dias ou eu vou precisar de menos dias? Beleza? Fazendo essa pergunta é meio que lógico. Se eu estiver fazendo um trabalho, capinando um lote, se eu tiver mais pessoas para capinar esse lote, eu vou demorar mais ou vai ser mais rápido? Beleza? Então, fazendo isso, você consegue identificar se é inversamente proporcional ou se é proporcional. Beleza? Então, espero ter ajudado aí vocês. É uma questãozinha, só questão de treinar mesmo. Usando a cruz também fica fácil para você montar ali o cálculo. Então, você consegue resolver bem mais rápido do que se fosse da outra forma tradicional. Beleza? Então, só fazer isso aí. Só sucesso, só treinar e ser feliz. Beleza? Tamo junto. Deixa o like aí, se inscreve no canal, trazer uns conteúdos assim, conforme eu for vendo alguma coisa seja interessante ali para agilizar os nossos estudos, para ajudar de alguma forma, que me ajudou, eu trago aqui para vocês também, beleza? É nóis, valeu!